Imagine uma colina tranquila, um lugar onde o vento sopra suavemente e o sol brilha intensamente, mas há algo curioso lá. Bem no topo dessa colina, isolada de tudo ao redor, havia uma árvore solitária. Mas essa não era uma árvore qualquer. Seus galhos eram poucos e frágeis, suas folhas quase inexistiam, e, para ser honesto, ela parecia bem sozinha ali em cima. Por muitos anos, essa árvore permaneceu naquela colina, enfrentando tudo que a natureza jogava contra ela. Quando o vento soprava forte, seus galhos balançavam desesperadamente, como se estivessem tentando se agarrar à vida. Quando a chuva caía, ela se encharcava, suas raízes lutando para se agarrar ao solo duro e seco. E quando o sol escaldante queimava, a pobre árvore parecia perder ainda mais das poucas folhas que tinha. Mas, mesmo assim, essa árvore nunca desistiu. Ela estava ali, firme, com suas raízes enterradas profundamente na terra, como se dissesse ao mundo: eu ainda estou aqui. Essa árvore tinha uma história para contar, uma história de resistência, de luta, e de como até mesmo nos momentos mais difíceis, há uma razão para continuar. Mas, por enquanto, a árvore apenas se mantinha em pé, esperando o que a vida ainda tinha para oferecer. A árvore solitária não tinha uma vida fácil. O ambiente ao redor dela era implacável. O solo onde ela estava plantada era árido, seco como um deserto, e não oferecia muita nutrição. Era como se a terra não tivesse mais nada a dar, deixando a árvore lutar por cada gota de água que pudesse encontrar. E as tempestades? As tempestades eram algo à parte. Quando o céu se fechava e as nuvens escuras cobriam a colina, a árvore sabia que teria que enfrentar mais uma batalha. Os ventos uivantes varriam a colina com tanta força que a árvore sentia que seus galhos poderiam ser arrancados a qualquer momento. E muitas vezes, isso acontecia. Seus galhos mais novos, aqueles que ela mal tinha conseguido crescer, eram quebrados e levados pelo vento, deixando-a ainda mais desolada. Mas o que era mais difícil para a árvore não era o vento ou a falta de água. O que mais pesava sobre ela era a solidão. Não havia outras árvores ao redor, nenhum abrigo, nenhum companheiro para compartilhar a carga. Ela estava sozinha, enfrentando tudo isso por conta própria. Apesar de todas essas dificuldades, a árvore não desistiu. Ela se agarrava ao solo com todas as suas forças, tentando encontrar alguma forma de sobreviver. Havia algo dentro dela, uma força silenciosa, que a mantinha firme. Talvez fosse a esperança de que um dia, algo mudaria. Talvez ela soubesse, em algum nível profundo, que toda essa luta tinha um propósito. E assim, a árvore continuava a lutar, dia após dia, estação após estação, sem nunca perder a vontade de viver. Os anos passaram, e a árvore continuava sua batalha silenciosa na colina. Mas algo começou a mudar, quase imperceptível a princípio. Suas raízes, que antes estavam confinadas à superfície, começaram a se aprofundar na terra. Era como se, em sua busca desesperada por água, a árvore tivesse descoberto uma nova fonte de força, algo que a mantinha viva mesmo quando tudo parecia perdido. Essas raízes que agora se estendiam mais fundo encontraram um pouco de umidade, uma nova nutrição. E com essa nova energia, a árvore começou a se transformar. Seus galhos, antes frágeis e quebradiços, começaram a crescer novamente, mas desta vez, de maneira mais robusta. As folhas, que mal conseguiam se manter no lugar, voltaram a brotar, verdes e cheias de vida, embora ainda em número limitado. A árvore estava longe de ser exuberante, mas havia uma diferença clara. Ela não era mais a mesma. O que antes parecia ser um esforço em vão, agora começava a dar frutos, ou melhor, folhas. A árvore estava se fortalecendo, e não era apenas por sorte. Cada dia que ela havia resistido ao sol, ao vento, e a solidão havia preparado o terreno para esse momento. E com essa transformação, veio uma nova sensação. Pela primeira vez, a árvore sentiu que havia uma razão para sua luta. Ela ainda estava solitária na colina, mas agora, havia algo dentro dela que a fazia acreditar que tudo isso estava valendo a pena. Ela não sabia ao certo o que o futuro reservava, mas sentia, no fundo de suas raízes, que estava pronta para o que viesse. A árvore estava começando a florescer, não apenas em suas folhas, mas em sua própria existência. A árvore estava começando a se sentir mais forte, mas o destino tinha mais desafios guardados para ela. Justo quando ela começava a florescer, um inverno rigoroso chegou, o mais frio que aquela colina já havia visto. As temperaturas caíram drasticamente, e logo, a neve começou a cobrir tudo ao redor. Para a árvore,
O inverno era um inimigo implacável. A neve se acumulava em seus galhos, pesando-os até que começassem a se curvar sob o peso. O frio intenso fazia com que a seiva dentro da árvore quase parasse de fluir, deixando-a adormecida, como se a vida estivesse lentamente sendo drenada dela. Durante meses, a árvore ficou ali, coberta de gelo, seus galhos nus e envergados. De longe, ela parecia morta. Quem passasse por aquela colina não daria muita atenção a ela, talvez pensando que era apenas mais uma árvore que não conseguiu sobreviver ao inverno cruel. Mas a árvore, mesmo naquele estado de quase morte, continuava a resistir. Ela sabia que aquele inverno não duraria para sempre. As raízes que ela havia fortalecido ao longo dos anos ainda estavam lá, escondidas sob a terra congelada, mantendo-a viva, mesmo que de maneira frágil. E então, em meio àquela escuridão fria, a árvore fez uma promessa silenciosa a si mesma. Ela resistiria. Não importava quanto tempo aquele inverno durasse, não importava o quão pesado fosse o fardo da neve sobre seus galhos. Ela esperaria. Porque no fundo, a árvore sabia que a primavera viria novamente. E enquanto o inverno continuava, a árvore, mesmo quase sem vida, mantinha sua promessa. Ela resistiu, silenciosa e firme, esperando pelo calor do sol que, um dia, voltaria a brilhar sobre a colina. Depois de um longo e impiedoso inverno, finalmente, a primavera chegou. O sol, que antes parecia tão distante, começou a aquecer novamente a colina, derretendo a neve que havia mantido a árvore presa em seu casulo de gelo. Lentamente, a vida começou a retornar àquela paisagem antes tão desolada. E a árvore, que havia resistido bravamente durante o inverno, também começou a despertar. Aos poucos, ela sentiu a seiva voltar a fluir em seus galhos, trazendo consigo uma nova energia. Era como se a árvore estivesse acordando de um longo sono, sentindo-se revigorada e, de certa forma, mais forte do que nunca. Foi então que algo maravilhoso aconteceu. Pequenos brotos começaram a aparecer nos galhos da árvore, brotos que, em questão de dias, se transformaram em flores delicadas e vibrantes. Essas flores eram diferentes de qualquer coisa que a árvore já havia conhecido. Era um sinal de que, apesar de todas as adversidades, ela havia conseguido sobreviver e, mais ainda, florescer. A árvore não apenas havia resistido ao inverno, ela havia se transformado. O que antes era apenas uma árvore solitária e enfraquecida, agora se tornava um símbolo de resiliência e renovação. Suas flores coloridas traziam vida à colina, atraindo pássaros e insetos que antes nunca tinham se aventurado por ali. E, pela primeira vez, a árvore sentiu que havia encontrado seu lugar no mundo. Ela não era mais apenas uma árvore sobrevivente, era uma árvore que havia renascido. Cada flor que brotava era um testemunho de sua luta, uma prova de que, mesmo nas condições mais difíceis, a vida sempre encontra uma maneira de florescer. A primavera trouxe consigo um novo vigor para a árvore, mas o destino ainda tinha um último teste a oferecer. Em um dia que parecia tão tranquilo quanto qualquer outro, as nuvens começaram a se reunir no céu, escuras e carregadas. Logo, o vento se levantou, mais feroz do que nunca, e uma tempestade como a árvore jamais havia enfrentado estava prestes a chegar. Os ventos uivavam, sacudindo a árvore com uma força brutal. A chuva descia em torrentes, como se o céu estivesse despejando toda sua fúria sobre a colina. Os galhos da árvore, que haviam crescido fortes ao longo dos anos, foram postos à prova. Muitos se quebraram, caindo ao chão com um estalo seco, como se fossem meros gravetos. Mas a árvore não se deixou abalar. Suas raízes, agora profundamente ancoradas, seguravam-na firmemente no solo. Cada gota de chuva que caía, cada rajada de vento que tentava derrubá-la, era enfrentada com uma determinação silenciosa. A árvore estava decidida a resistir, não importava o quão forte fosse a tempestade. E assim, a árvore suportou a fúria da natureza. A tempestade parecia interminável, mas a árvore sabia que não poderia durar para sempre. Mesmo quando os ventos arrancavam suas flores e a chuva encharcava suas raízes, ela continuava firme, como se estivesse dizendo ao mundo: eu não cairei. Finalmente, depois de horas de fúria incessante, a tempestade começou a diminuir. O vento enfraqueceu, e a chuva passou a ser apenas um chuvisco suave. O céu, antes sombrio, começou a clarear, deixando entrever os primeiros raios de sol. A tempestade havia passado. A árvore estava desgastada, com galhos quebrados e flores arrancadas. Mas ela estava de pé. Ela havia sobrevivido ao teste final, e agora, mais do que nunca, sentia-se invencível.
porque sabia que, depois de tudo o que havia enfrentado, não havia mais nada que pudesse derrubá-la. A árvore havia se tornado um símbolo de força e resiliência, provando que, mesmo quando tudo parece perdido, sempre há uma maneira de resistir. Em um dia de primavera, quando o sol brilhava gentilmente sobre a colina, um viajante passou por aquele lugar. Ele estava em busca de um local tranquilo para descansar, e a colina parecia o lugar perfeito. Ao subir, seus olhos foram atraídos por algo que se destacava na paisagem: a árvore solitária, que agora se erguia majestosamente, apesar de todos os desafios que havia enfrentado. O viajante, cansado de sua jornada, decidiu se aproximar da árvore. Ao chegar perto, ele se surpreendeu. De longe, ela parecia apenas uma árvore comum, mas de perto, ele podia ver as marcas que o tempo e as tempestades haviam deixado. Galhos quebrados, cicatrizes nas cascas, mas também uma força incrível emanando dela. E então, ele notou as flores. Embora muitas tivessem sido arrancadas pela tempestade, algumas ainda permaneciam, espalhando uma beleza serena e resistente. O viajante sentou-se à sombra da árvore, sentindo o frescor que ela proporcionava. Enquanto descansava, ele não conseguia tirar os olhos da árvore. Havia algo nela que o cativava, algo que ele não conseguia explicar, mas que parecia falar diretamente ao seu coração. Ele percebeu que aquela árvore tinha uma história para contar. Não era uma história de grandiosidade, mas de resistência, de superação. Cada cicatriz, cada galho quebrado contava um capítulo dessa história, e as flores que ainda permaneciam eram um final triunfante. O viajante, comovido pelo que viu, sentiu uma conexão profunda com a árvore. Ele sabia que, de alguma forma, aquela árvore havia sobrevivido a muito mais do que ele poderia imaginar. E, ao mesmo tempo, ele percebeu que havia algo na história dela que refletia sua própria vida, suas próprias lutas. A árvore, que antes era apenas uma parte da paisagem, agora se tornava um símbolo de inspiração para o viajante. Enquanto o viajante descansava sob a sombra da árvore, sua mente começou a vagar. Ele pensou em todas as dificuldades que havia enfrentado em sua vida, os desafios que o deixaram à beira de desistir. Havia momentos em que ele se sentirá tão quebrado quanto os galhos daquela árvore, momentos em que a vida parecia pesada demais para suportar. Mas agora, olhando para a árvore, ele começou a ver as coisas de uma maneira diferente. A árvore tinha resistido a tudo, ao frio intenso, às tempestades violentas, à seca implacável. E apesar de tudo, ela continuava ali, não apenas sobrevivendo, mas florescendo. As cicatrizes em sua casca e os galhos quebrados não eram sinais de fraqueza, mas de força, de perseverança. O viajante percebeu que, assim como a árvore, ele também havia enfrentado tempestades em sua vida. E, assim como ela, ele ainda estava de pé. As cicatrizes que carregava não eram motivos de vergonha, mas de orgulho. Elas eram a prova de que ele havia passado por tempos difíceis, e mesmo assim, havia continuado em frente. Ele pensou nas vezes em que a vida o havia derrubado, nas vezes em que ele havia perdido a esperança. Mas agora, ao ver a árvore, ele entendeu que essas experiências não o haviam destruído, elas o haviam moldado, o haviam fortalecido. Sentado ali, sob a sombra da árvore, o viajante sentiu uma nova determinação crescer dentro de si. Ele entendeu que, assim como a árvore havia encontrado a força para resistir, ele também podia encontrar essa força dentro de si. A vida não era sobre evitar as tempestades, mas sobre aprender a resistir a elas, a crescer apesar delas. Com essa nova perspectiva, o viajante se levantou, sentindo-se mais forte e mais confiante do que antes. Ele sabia que, independentemente do que o futuro trouxesse, ele estaria pronto para enfrentar. Enquanto o viajante se levantava, ele olhou mais uma vez para a árvore que havia mudado tanto a sua perspectiva. A conexão que sentia com ela era profunda, quase como se suas próprias experiências estivessem entrelaçadas com as da árvore. Ele não conseguia deixar de admirar a maneira como ela havia resistido, transformando cada golpe da vida em uma nova forma de crescimento. O viajante sabia que aquela árvore não era apenas uma simples planta, mas um símbolo poderoso de resiliência. Era como se a árvore tivesse passado por tudo aquilo para lhe mostrar uma lição importante, que a verdadeira força não está em evitar as dificuldades, mas em enfrentá-las de frente, em aprender e crescer com cada desafio. A árvore, em sua solidão na colina, havia se tornado muito mais do que apenas uma árvore. Ela era agora um farol de esperança, uma prova viva de que, não importa o quão difícil a vida possa ser, há sempre uma maneira de resistir e florescer. O viajante sentiu que, assim como aquela árvore,
ele também poderia encontrar maneiras de transformar suas próprias lutas em algo positivo. Antes de partir, o viajante caminhou ao redor da árvore, tocando suavemente sua casca marcada e sentindo a textura das cicatrizes. Cada marca contava uma história, e ele sabia que carregava suas próprias cicatrizes internas, cada uma com sua própria história de superação. Ele se sentiu grato por ter encontrado aquela árvore, por ter aprendido uma lição tão valiosa naquele momento de sua vida. A conexão que sentiu com a árvore era mais do que apenas uma admiração, era uma compreensão profunda de que, não importa o que a vida jogue em seu caminho, ele sempre poderia encontrar força para continuar. E assim, com o coração cheio de renovada determinação, o viajante seguiu seu caminho, levando consigo a sabedoria silenciosa que a árvore lhe havia dado. Antes de partir da colina, o viajante notou algo no chão, bem ao pé da árvore. Era uma pequena semente, caída ali, como se estivesse esperando por ele. Ele se abaixou e pegou a semente na palma da mão, observando-a com curiosidade. Parecia tão pequena e frágil, mas ele sabia que dentro dela havia o potencial para crescer e se transformar, assim como a árvore que estava diante dele. Com um sorriso no rosto, o viajante decidiu que aquela semente seria mais do que uma lembrança de sua jornada. Ele a levaria consigo para casa e a plantaria em seu próprio jardim. Ela serviria como um lembrete constante da força e da resiliência que ele havia aprendido com a árvore na colina. Ao plantar a semente, ele sabia que precisaria cuidar dela, protegê-la das tempestades e do frio, mas também sabia que a verdadeira força da semente viria de dentro, assim como aconteceu com a árvore. Ele acreditava que, com o tempo, aquela semente se transformaria em uma nova árvore, tão forte e resistente quanto a que havia inspirado sua jornada. E assim, com o coração cheio de esperança e determinação, o viajante desceu a colina, carregando a semente em seu bolso. Ele sabia que, não importava o que o futuro trouxesse, ele sempre teria aquela árvore em sua mente, lembrando de que as adversidades da vida não são obstáculos, mas oportunidades para crescer e florescer. A história da árvore solitária na colina continuaria, agora enraizada no coração do viajante. E, assim como a árvore, ele também estava pronto para enfrentar qualquer tempestade que viesse, sabendo que dentro de si havia a força necessária para resistir e prosperar.